Olá, amigos! Vocês sabiam que quase 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas? Se você gosta do conteúdo, eu realmente agradeceria se clicasse no botão de se inscrever. Isso ajuda muito. E não se esqueça de deixar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua interação não só apoia o crescimento do canal, como também ajuda essas histórias a chegarem a mais pessoas. Obrigado a todos por estarem aqui. Aliás, de onde você está assistindo? Me diga nos comentários. A estrada sempre foi meu segundo lar. Passo mais tempo olhando para o asfalto do que para qualquer outra coisa na vida. A rotina de viagens longas ensina o corpo a funcionar no automático, mas a mente nunca se acostuma completamente com o silêncio das madrugadas. Existe algo diferente no mundo quando a maioria das pessoas está dormindo. A sensação é de que a estrada ganha vida própria, como se estivesse respirando junto com o motor do caminhão. Naquela noite, eu atravessava um trecho longo e pouco movimentado, onde o sinal de celular desaparece por horas e os postos são raros. A carga estava bem amarrada, o caminhão respondia bem, e o clima estava seco, com uma lua fraca escondida por nuvens altas. O rádio só devolvia chiados, então desliguei e segui apenas com o som do motor e o vento cortando a cabine. O cansaço começava a pesar, mas ainda me sentia atento. Conheço os sinais do sono chegando, e naquele momento não era isso que estava acontecendo. O que me incomodava era uma sensação constante de estar sendo observado, mesmo sem haver ninguém na estrada além de mim. Era uma percepção sutil, quase imperceptível, mas persistente. Em determinado ponto do trajeto, percebi algo no acostamento. Uma silhueta parada, imóvel, próxima à faixa branca. O reflexo dos faróis desenhou uma forma humana por um breve instante. Não era comum encontrar alguém naquele trecho, muito menos naquele horário. A imagem ficou gravada na mente mesmo depois de passar pelo local. Olhei pelo retrovisor, mas não consegui distinguir nada além da escuridão. Segui adiante tentando ignorar, mas a sensação não desapareceu. Pelo contrário, parecia crescer, como se algo tivesse entrado na cabine comigo sem que eu percebesse. O ar parecia mais pesado, a respiração mais curta. Comecei a prestar atenção em pequenos detalhes que antes passariam despercebidos, como o reflexo do painel no vidro, o balanço quase imperceptível da suspensão, o ruído constante do motor mudando levemente de tom. Em um trecho mais à frente, percebi que o GPS começou a se comportar de maneira estranha. O mapa indicava uma rota que eu não reconhecia, como se estivesse entrando em uma estrada inexistente. Mesmo mantendo o caminhão na pista principal, o aparelho insistia em mostrar um desvio que não aparecia fisicamente à minha frente. Aquilo me causou um incômodo imediato. Já havia passado por falhas de sinal antes, mas nunca algo tão específico. Aos poucos, comecei a notar alterações no próprio ambiente. A vegetação às margens da estrada parecia mais fechada do que deveria naquele trecho. As placas de sinalização estavam mais espaçadas, algumas antigas e desgastadas, como se não recebessem manutenção há anos. A sensação era de estar avançando para um lugar que não pertencia ao mesmo tempo da estrada principal. O silêncio se intensificou. Nem insetos, nem vento, nem qualquer outro som além do motor. Era um silêncio denso, quase físico. Em certos momentos, tinha a impressão de ouvir algo muito sutil, como movimento dentro da própria cabine, mas sempre que me concentrava, não conseguia identificar nada de concreto. Em um ponto específico, senti uma mudança brusca na temperatura. O ar ficou mais frio, apesar de a noite não estar particularmente gelada. Um arrepio percorreu os braços e a nuca. A sensação de presença se tornou quase insuportável, como se alguém estivesse muito próximo, ocupando um espaço invisível ao meu lado. Ao olhar rapidamente para o banco do passageiro, tive a impressão de ver um leve afundamento no estofado, como se algo tivesse peso, mas nenhuma forma definida. Pisquei várias vezes, acreditando que fosse apenas cansaço visual. O afundamento parecia desaparecer quando eu focava diretamente, mas voltava quando desviava o olhar. O GPS, então, apagou completamente. A tela ficou preta por alguns segundos e voltou mostrando apenas uma linha reta, sem qualquer referência de localização. O relógio do painel parecia atrasar alguns minutos e depois avançar de forma irregular. Tudo indicava que algo naquele trecho não seguia o funcionamento normal. Continuei dirigindo com o coração acelerado, tentando manter a mente racional. Porém,
A sensação de deslocamento da realidade era constante. O trecho parecia não terminar nunca. A estrada se repetia, curvas semelhantes, árvores com formatos quase idênticos, placas sem informações claras. Era como se eu estivesse preso em um segmento que se duplicava. Em um momento, percebi uma sombra se movendo pelo reflexo do vidro lateral, acompanhando o caminhão. Não havia nenhum outro veículo. A sombra parecia deslizar sem produzir som, mantendo uma distância constante. Sempre que tentava focar diretamente, ela desaparecia. O desconforto se transformou em medo real quando notei novamente a marca no banco ao meu lado, agora mais evidente, como se algo estivesse realmente apoiado ali. A impressão era de que aquela presença estava observando a estrada através dos meus próprios olhos. A respiração ficou curta, as mãos suavam no volante. A vontade era acelerar e sair daquele trecho o mais rápido possível, mas o caminhão parecia não ganhar velocidade como deveria. O velocímetro subia lentamente, como se o próprio tempo estivesse distorcido. Após um período que parecia muito maior do que realmente deveria ser, percebi ao longe uma mudança no ambiente. As placas voltaram a ter sinalização clara, a vegetação ficou mais espaçada, e o sinal do GPS retornou abruptamente, indicando uma posição que, segundo o horário, eu já deveria ter ultrapassado há muito tempo. A sensação de presença desapareceu de forma tão repentina quanto surgiu. O banco voltou ao normal. O ar ficou mais leve. O silêncio da madrugada voltou ao seu padrão comum. Quando finalmente parei em um posto horas depois, a sensação ainda estava grudada na mente. Conferi o trajeto no mapa físico e percebi que aquele trecho simplesmente não existia oficialmente. Não havia qualquer registro de desvio, estrada alternativa ou extensão diferente da rodovia principal. Desde então, evito rodar de madrugada naquele setor específico. A impressão é de que, em certas noites, a estrada não leva exatamente para onde deveria levar. E que, às vezes, algo acompanha o trajeto sem precisar ser visto. Dirigir de madrugada sempre exige mais do que atenção. Existe um tipo de cansaço que não é apenas físico, mas mental, causado pela repetição da estrada, pelas linhas brancas passando sem parar e pelo isolamento absoluto. Em muitas viagens, a mente começa a preencher o vazio com pensamentos aleatórios, lembranças antigas e pequenas paranoias que surgem sem motivo aparente. Normalmente isso passa quando o sol começa a nascer ou quando surge algum movimento na pista, mas naquela noite isso não aconteceu. O trecho que eu atravessava era longo, praticamente sem iluminação artificial e com poucos pontos de apoio. A previsão era de tempo firme, céu limpo e pouca neblina, o que tornava a viagem teoricamente tranquila. Mesmo assim, desde o início daquele percurso, havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse fora de sintonia, difícil de explicar com palavras, mas fácil de sentir no corpo. Por volta de 1 da manhã, notei algo diferente no retrovisor. Uma luz distante surgia e desaparecia entre as curvas da estrada. Não parecia ser farol de carro, pois não mantinha constância, nem o padrão comum de aproximação. Era uma luz única, amarelada, que piscava suavemente, como se estivesse flutuando no escuro. A princípio, atribuí aquilo a algum reflexo distante, talvez de uma fazenda ou de algum veículo em estrada paralela. Segui viagem sem dar muita importância, mas, conforme os quilômetros avançavam, percebi que aquela luz continuava presente. Sempre no mesmo ponto relativo ao caminhão, nem se aproximando nem ficando para trás. Isso começou a incomodar, pois qualquer veículo real teria alterado a distância em algum momento. Em certos trechos mais escuros, a luz parecia se multiplicar por alguns segundos, formando 2 ou 3 pontos próximos, que logo se fundiam novamente em um único brilho. O fenômeno não produzia reflexo no asfalto, nem interferia na iluminação natural da estrada. Era como se existisse apenas para ser vista, sem interagir com o ambiente. O cansaço começou a se misturar com um leve desconforto emocional. A mente tentava encontrar explicações racionais, como ilusão de ótica, falha na visão periférica ou até reflexos internos do próprio painel. Ainda assim, a persistência daquela luz quebrava qualquer tentativa de normalidade. Em um momento, percebi que, mesmo ao reduzir a velocidade de forma significativa, a luz permanecia na mesma posição relativa. Em seguida, ao acelerar novamente, o comportamento continuava idêntico. Aquilo eliminava quase totalmente a hipótese de ser outro veículo. O ambiente ao redor parecia cada vez mais silencioso.
Nem mesmo os ruídos comuns da noite, como insetos ou vento nas árvores, eram perceptíveis. O som do motor parecia abafado, como se estivesse sendo absorvido pelo próprio ar. Essa mudança sonora aumentava ainda mais a sensação de isolamento. Com o passar do tempo, comecei a sentir uma pressão estranha na cabeça, como se a concentração estivesse sendo drenada lentamente. A visão ficava ligeiramente turva em alguns momentos, exigindo mais esforço para manter o foco na estrada. Ainda assim, a luz continuava nítida, firme, constante, quase como um ponto de referência fixo no escuro. Em uma curva mais fechada, a luz deixou o campo do retrovisor por alguns segundos. Houve um alívio imediato, como se uma tensão invisível tivesse sido suspensa. Porém, logo em seguida, a luz reapareceu, desta vez refletida no vidro lateral da cabine, mais próxima do que antes. A proximidade provocou um frio intenso no estômago, uma reação instintiva de alerta. A intensidade do brilho começou a variar levemente, pulsando de forma lenta e ritmada. Cada variação parecia provocar uma sensação física, como um leve aperto no peito e uma alteração quase imperceptível na respiração. O corpo reagia antes mesmo que a mente conseguisse interpretar o que estava acontecendo. A estrada parecia mais longa do que deveria. Os marcos quilométricos demoravam a surgir, e quando surgiam, pareciam incoerentes com o tempo decorrido. A percepção de tempo começou a se distorcer, criando a sensação de que a viagem estava presa em um intervalo indefinido. Em determinado momento, percebi que a luz não estava mais apenas atrás. Ela parecia surgir também em pontos aleatórios na lateral da estrada, sempre mantendo a mesma tonalidade e intensidade. Era como se estivesse observando o deslocamento do caminhão de vários ângulos ao mesmo tempo. O desconforto evoluiu para medo quando notei que a iluminação interna da cabine começou a oscilar levemente, sem que houvesse qualquer problema elétrico aparente. O painel mantinha funcionamento normal, mas pequenas sombras surgiam e desapareciam nos cantos da visão, como movimentos rápidos e imprecisos. A sensação de estar sendo acompanhado se tornou quase insuportável. O impulso de parar o caminhão era forte, mas a intuição indicava que aquilo não seria uma boa decisão naquele ambiente isolado e escuro. A única opção parecia ser continuar avançando. Após um período difícil de medir, percebi uma mudança gradual no comportamento da luz. Ela começou a perder intensidade, ficando mais fraca, como se estivesse se afastando lentamente. A pressão na cabeça diminuiu, o ar pareceu mais leve e os sons externos começaram a retornar de forma natural. Pouco depois, a luz desapareceu completamente. O retrovisor mostrava apenas a estrada vazia e escura, sem qualquer ponto fora do padrão. O corpo demorou alguns minutos para relaxar, como se estivesse saindo de um estado de alerta prolongado. Quando finalmente alcancei um trecho mais movimentado, com iluminação e presença de outros veículos, a sensação de normalidade retornou de forma gradual. Ainda assim, a memória daquela luz persistia como algo que não se encaixava em nenhuma explicação simples. Desde aquela viagem, sempre que cruzo trechos muito isolados durante a madrugada, fico atento a qualquer ponto luminoso fora do padrão. A impressão é de que certas coisas não precisam de forma definida para acompanhar alguém na estrada. Basta estarem presentes o suficiente para serem percebidas. Alguns lugares na estrada carregam uma sensação difícil de explicar, como se algo tivesse acontecido ali e deixado uma marca que não desaparece com o tempo. Postos abandonados, pátios de descanso pouco utilizados e trechos antigos de rodovia costumam provocar esse tipo de desconforto silencioso. Normalmente, esses locais são apenas reflexo do abandono e da falta de movimento, mas naquela noite ficou claro que havia algo além disso. A viagem vinha sendo longa e cansativa. O corpo pedia uma pausa, e a mente começava a perder um pouco da clareza. O trecho que eu atravessava tinha poucos pontos iluminados, e o próximo posto ativo ainda estava distante. Em determinado momento, avistei um pátio antigo à margem da estrada, com uma área ampla de concreto, cercada por vegetação alta e postes de luz apagados. Parecia ter sido um ponto de parada muito utilizado no passado, mas agora estava completamente esquecido. A necessidade de descanso falou mais alto. Entrei no pátio, estacionei o caminhão em uma área mais aberta e desliguei o motor. O silêncio que se instalou foi imediato e profundo. Sem o ruído constante do motor, qualquer pequeno som parecia amplificado, embora quase nenhum som realmente existisse ali. A iluminação era mínima,
vinda apenas da lua parcialmente encoberta e de um poste distante que piscava de forma irregular. A vegetação ao redor se movimentava levemente com o vento, criando sombras longas e distorcidas sobre o concreto rachado. Dentro da cabine, tentei relaxar, mas havia uma sensação constante de que o espaço não estava completamente vazio. Não era uma percepção visual, mas uma impressão física, como uma pressão leve no ambiente, algo que tornava o ar mais denso. Após alguns minutos, percebi algo estranho no retrovisor lateral. A imagem refletida não parecia estável. O fundo escuro do pátio apresentava pequenas alterações, como se partes da paisagem estivessem mudando de posição lentamente, quase imperceptíveis. Pisquei várias vezes e ajustei o ângulo do espelho, mas a sensação de instabilidade permanecia. Ao observar com mais atenção, notei que algumas marcas no chão, como manchas de óleo e rachaduras, pareciam mudar de lugar quando eu desviava o olhar por alguns segundos. Era algo sutil, mas consistente o suficiente para causar inquietação. A mente tentava justificar como ilusão causada pelo cansaço, mas o padrão se repetia. A sensação de tempo também começou a se alterar. O relógio do painel parecia avançar e recuar alguns minutos sem lógica aparente. Em certos momentos, parecia que apenas poucos segundos haviam passado, mas o corpo sentia como se muito mais tempo tivesse transcorrido. O desconforto aumentou quando percebi que a posição do caminhão em relação às sombras externas parecia ligeiramente diferente, mesmo sem eu ter me movimentado. As sombras mudavam de direção de maneira incompatível com a posição da lua, criando ângulos impossíveis. A impressão era de que o espaço ao redor não estava fixo, como se o próprio ambiente estivesse em constante reorganização quando não era observado diretamente. Em determinado momento, tive a sensação clara de que algo havia passado muito próximo da lateral da cabine. Não houve som de passos, nem impacto, apenas uma alteração súbita na percepção de espaço, como se uma presença tivesse atravessado aquele ponto. O corpo reagiu de forma automática, com um arrepio intenso e aceleração da respiração. A vontade de sair imediatamente daquele lugar começou a crescer, mas ao tentar dar partida, percebi que o painel demorou alguns segundos a responder. As luzes internas piscaram de forma irregular, como se houvesse uma instabilidade momentânea no sistema elétrico, mesmo com a bateria em boas condições. Enquanto aguardava o funcionamento normal retornar, notei pelo vidro frontal que uma das marcações no concreto, que antes estava distante, agora parecia muito mais próxima do para-choque, sem qualquer movimento visível que justificasse aquela mudança. A sensação de que o ambiente estava se rearranjando ao redor do caminhão se tornou quase insuportável. A mente começou a registrar pequenos detalhes fora de lugar, como a posição de objetos invisíveis sendo percebidos apenas pelo deslocamento sutil das sombras e pela alteração na profundidade visual. Quando o motor finalmente ligou, uma sensação imediata de alívio percorreu o corpo, mas a inquietação não desapareceu completamente. Ao sair lentamente do pátio e retornar à rodovia, tive a impressão de que o espaço atrás do caminhão parecia mais extenso do que realmente deveria ser, como se o pátio estivesse se afastando de forma não natural. Ao olhar pelo retrovisor, a área escura parecia maior do que o espaço físico permitiria, com profundidade exagerada e contornos imprecisos. A iluminação irregular fazia com que as bordas do pátio parecessem se dissolver na escuridão. À medida que ganhei velocidade e a estrada voltou ao padrão normal, essa distorção começou a desaparecer gradualmente. As sombras se alinharam de forma coerente, o tempo voltou a fluir de maneira previsível e o desconforto físico diminuiu. Mesmo assim, a memória daquela instabilidade permaneceu viva. A impressão de que aquele pátio não mantinha uma forma fixa, de que nada permanecia exatamente onde deveria estar quando não estava sendo observado, criou uma marca difícil de apagar. Desde então, evito parar em locais abandonados durante a madrugada, especialmente aqueles que parecem esquecidos pelo tempo. A sensação é de que alguns espaços não permanecem estáveis quando não há movimento humano suficiente para ancorá-los na realidade. Dirigir durante a madrugada costuma revelar detalhes que passam despercebidos durante o dia. A iluminação artificial dos faróis cria recortes estranhos na paisagem, distorce sombras e transforma objetos comuns em formas indefinidas. Depois de muitos anos rodando, o cérebro aprende a interpretar essas distorções automaticamente, filtrando o que é ilusão do que é real. Ainda assim, naquela noite, algo ultrapassou essa linha de conforto que a experiência costuma criar. O trecho era longo, reto em sua maior parte, com poucos desvios e quase nenhum movimento.
A previsão indicava céu limpo, sem chuva ou neblina, e a visibilidade estava boa para o horário. O caminhão mantinha velocidade constante, o motor trabalhava de forma regular e o consumo estava dentro do esperado. Tudo indicava uma viagem comum. O primeiro sinal de estranheza surgiu de forma sutil. Ao observar o asfalto iluminado pelos faróis, percebi que o brilho parecia diferente, menos reflexivo do que o normal. Normalmente, mesmo em asfalto seco, existe um leve reflexo da luz, um brilho irregular causado pela textura da pista. Naquele trecho específico, a luz parecia ser absorvida pelo chão, como se o asfalto estivesse opaco demais, quase sem devolver qualquer luminosidade. A princípio, atribuí aquilo à qualidade do pavimento ou a algum tipo de recapeamento recente. Continuei seguindo, mas a sensação persistia. Não importava o ângulo dos faróis ou pequenas variações de velocidade, o asfalto permanecia visualmente estranho, como uma superfície que engolia a luz em vez de refletir. Pouco depois, percebi que as placas de sinalização também apresentavam comportamento incomum. O material refletivo que normalmente devolve a luz com intensidade estava opaco, visível apenas como silhuetas pálidas na escuridão. As faixas pintadas na pista não tinham o brilho característico e pareciam quase apagadas, exigindo mais atenção para manter o alinhamento correto na via. Esse conjunto de detalhes começou a gerar uma sensação de desconforto difícil de ignorar. A estrada parecia visualmente mais profunda, como se a escuridão tivesse densidade. O campo de visão parecia levemente comprimido, criando uma sensação de túnel constante, mesmo em áreas abertas. Com o passar dos quilômetros, percebi que até mesmo o reflexo do próprio caminhão nas placas metálicas e defensas simplesmente não aparecia. Era como se o veículo não estivesse sendo refletido pelo ambiente. Essa ausência começou a incomodar de forma mais intensa, despertando uma percepção estranha de deslocamento, quase como se eu não estivesse completamente inserido naquele espaço. A sensação corporal também começou a mudar. Um leve formigamento nas mãos, uma pressão discreta na região da testa e uma dificuldade crescente de manter a concentração por longos períodos. O corpo reagia como se estivesse sendo submetido a algum tipo de estímulo invisível. O silêncio externo parecia mais intenso do que o normal. Mesmo com os vidros fechados, a sensação era de isolamento absoluto. Não havia qualquer sinal de outros veículos, nem mesmo ao longe. O rádio permanecia mudo, captando apenas ruídos estáticos sem qualquer padrão reconhecível. Em determinado momento, tive a impressão de que algo havia cruzado rapidamente à frente do caminhão. Não foi uma forma clara, mas uma interrupção momentânea da luz projetada pelos faróis, como se uma sombra extremamente densa tivesse atravessado o campo iluminado por uma fração de segundo. O reflexo natural seria esperar algum ruído, impacto ou sinal físico, mas nada aconteceu. A reação foi imediata. A atenção ficou totalmente focada na pista, os músculos ficaram tensos e a respiração se tornou mais curta. O coração acelerou, mas não havia qualquer evidência concreta que justificasse aquela resposta tão intensa. Conforme avancei, percebi que esse tipo de interrupção da luz começou a se repetir em intervalos irregulares. Pequenas áreas de sombra surgiam e desapareciam na pista, sem fonte aparente. Não havia árvores projetando sombras naquela região, nem curvas fechadas que justificassem variações bruscas de iluminação. A percepção de profundidade começou a falhar levemente. A distância entre o caminhão e os objetos à frente parecia variar de forma imprecisa. Em alguns momentos, a estrada parecia mais próxima, em outros, mais distante do que realmente deveria estar. Essa instabilidade visual exigia esforço constante para manter o controle e evitar correções exageradas no volante. A sensação de que o ambiente não devolvia reflexos se tornou ainda mais evidente quando observei o próprio painel refletido levemente no para-brisa. O reflexo interno estava presente, mas nada do exterior parecia retornar para dentro da cabine. Era como se a estrada estivesse visualmente isolada da realidade habitual. A mente buscava explicações racionais relacionadas à fadiga, adaptação visual noturna ou algum fenômeno atmosférico incomum. No entanto, a consistência do comportamento tornava essas hipóteses frágeis. Em determinado ponto, percebi que até mesmo o reflexo das estrelas no para-brisa havia desaparecido completamente. O céu parecia visualmente vazio, sem brilho, sem profundidade. Apenas um fundo escuro e homogêneo, sem variações naturais. O desconforto emocional se intensificou.
A sensação de deslocamento da realidade aumentava gradualmente, criando uma percepção de isolamento quase total, como se o caminhão estivesse transitando por um espaço intermediário, desconectado do ambiente comum. O tempo também parecia se comportar de forma irregular. Os marcos quilométricos demoravam a surgir, e quando surgiam, não correspondiam à distância que eu sentia ter percorrido. A noção de duração começou a se diluir, criando uma sensação de continuidade indefinida. Em um trecho particularmente escuro, percebi que os próprios faróis pareciam perder intensidade ao projetar luz à frente, mesmo sem qualquer falha mecânica aparente. A luz se dissipava de forma mais rápida, como se estivesse sendo absorvida pelo próprio espaço. Esse fenômeno provocou um medo mais concreto. A impressão de que a estrada não refletia nada não era apenas visual, mas sensorial, como se o ambiente estivesse negando qualquer tipo de interação. Após um período difícil de medir, notei uma mudança gradual. Pequenos pontos de brilho começaram a reaparecer na pista. As faixas voltaram a refletir discretamente. As placas recuperaram parte da visibilidade normal. O campo de visão começou a se expandir novamente. A sensação de pressão no corpo diminuiu aos poucos, e a respiração voltou a um ritmo mais natural. O silêncio externo começou a apresentar pequenas variações sonoras novamente, indicando o retorno de uma ambientação mais comum. Quando finalmente alcancei um trecho com iluminação artificial e sinalização mais intensa, a normalidade visual retornou quase completamente. Os reflexos estavam novamente presentes, o asfalto devolvia brilho, e o céu recuperava profundidade. Mesmo assim, a memória daquele trecho permaneceu marcada. A sensação de atravessar uma estrada que não refletia nada, que parecia absorver a própria luz e a percepção, deixou uma impressão difícil de apagar. Desde então, sempre que rodo em trechos muito isolados durante a madrugada, observo com atenção qualquer alteração sutil na forma como a luz se comporta sobre a pista. A impressão é de que nem toda estrada devolve aquilo que recebe. Algumas apenas absorvem, silenciosamente, tudo o que passa por elas. Rodar durante a madrugada exige uma adaptação constante dos sentidos. A visão trabalha no limite da iluminação, o corpo tenta manter o ritmo apesar do cansaço, e a audição acaba se tornando um alerta secundário, captando qualquer variação incomum no ambiente. Normalmente, o som do motor, o atrito dos pneus com o asfalto e o ruído do vento formam uma espécie de fundo constante que traz segurança e referência. Quando esse padrão muda, a percepção de risco surge de forma imediata. Naquela noite, o trajeto incluía um trecho longo, com poucos acessos laterais e quase nenhuma interferência urbana. O céu estava limpo, sem previsão de chuva, e a visibilidade era estável. O caminhão seguia em velocidade constante, sem qualquer anormalidade mecânica aparente. A sensação inicial era de uma viagem comum, sem qualquer indício de que algo diferente aconteceria. O primeiro sinal de alteração surgiu de forma extremamente sutil. O som do vento começou a diminuir gradualmente, quase imperceptível no início. O ruído que normalmente atravessa pequenas frestas da cabine parecia ser absorvido pelo ambiente externo. A mudança era tão leve que só foi percebida após alguns minutos, quando a ausência começou a chamar atenção. Logo depois, notei que o som dos pneus também estava diferente. O atrito com o asfalto parecia mais abafado, como se a estrada tivesse se tornado macia ou como se existisse uma camada invisível amortecendo o contato. O motor continuava funcionando normalmente, mas seu som também parecia menos intenso dentro da cabine. Aos poucos, o ambiente sonoro foi se tornando cada vez mais silencioso. Não era um silêncio absoluto, mas um abafamento progressivo, como se alguém estivesse lentamente diminuindo o volume do mundo ao redor. A sensação era estranha, pois o corpo estava em movimento, mas os sentidos não confirmavam essa movimentação da forma habitual. A ausência de som começou a gerar uma sensação de deslocamento da realidade. O cérebro depende de referências auditivas para manter a percepção de espaço e velocidade. Sem essas referências, a noção de deslocamento ficou imprecisa. A velocidade parecia maior ou menor dependendo do momento, mesmo com o velocímetro indicando estabilidade. O silêncio externo também afetou a percepção emocional. Uma leve ansiedade começou a se instalar, acompanhada por um aumento da tensão involuntária. Pequenos ruídos internos do próprio corpo, como respiração e batimentos cardíacos, tornaram-se mais perceptíveis, criando uma sensação de isolamento ainda maior. Em determinado ponto,
percebi que até mesmo pequenos sons internos do caminhão, como vibrações normais da estrutura e ajustes automáticos, estavam praticamente imperceptíveis. Era como se a cabine estivesse envolta por uma espécie de isolamento acústico não natural. A visão permanecia normal, mas a ausência de som provocava uma sensação estranha de artificialidade no ambiente. A estrada parecia uma imagem silenciosa em movimento, quase como um cenário desconectado da experiência sensorial completa. A mente começou a buscar explicações relacionadas à fadiga, adaptação auditiva ou algum tipo de falha momentânea nos sentidos. Ainda assim, a progressão gradual e consistente do fenômeno tornava difícil aceitar uma explicação simples. O silêncio atingiu um nível em que apenas o próprio pensamento parecia produzir algum tipo de ruído mental. A sensação de vazio sonoro era tão intensa que causava um leve desconforto físico, uma pressão sutil nos ouvidos semelhante à mudança de altitude. Nesse estágio, percebi que o próprio movimento do caminhão parecia visualmente desacoplado da experiência auditiva. As imagens continuavam fluindo normalmente, mas sem qualquer confirmação sonora, criando uma sensação quase onírica. A percepção de tempo começou a se distorcer. Sem referências auditivas, os minutos pareciam mais longos e indefinidos. A monotonia silenciosa amplificava qualquer pequena variação visual, tornando sombras e reflexos mais intensos emocionalmente. Em um momento específico, tive a impressão de que o silêncio não era apenas ausência de som, mas presença de algo que ocupava o espaço onde o som deveria existir. Era uma sensação difícil de descrever, como se o vazio tivesse densidade própria. Essa percepção gerou um desconforto mais profundo. O corpo reagiu com aumento de tensão muscular e uma leve aceleração da respiração. A atenção ficou totalmente voltada para qualquer possível alteração no ambiente. A estrada seguia vazia, sem qualquer outro veículo à vista. Nem mesmo faróis distantes apareciam no horizonte. O isolamento visual reforçava ainda mais a estranheza do silêncio. Em determinado ponto, percebi que até mesmo o som interno do painel, como pequenos alertas ou ruídos elétricos quase imperceptíveis, estava ausente. O caminhão continuava funcionando, mas a percepção auditiva estava quase completamente desconectada. A sensação de que algo estava interferindo diretamente na forma como o ambiente era percebido começou a se consolidar. Não parecia um simples problema auditivo, pois a audição interna permanecia funcional. Era como se o ambiente externo estivesse sendo silenciado de forma seletiva. Esse estado permaneceu por um período difícil de medir. A ausência de referências sonoras fazia com que a mente perdesse a noção clara de duração. O foco se mantinha apenas na continuidade do movimento e na tentativa de manter a estabilidade emocional. Gradualmente, pequenas variações começaram a retornar. Um leve ruído distante, quase imperceptível, surgiu como um sussurro fraco no fundo do silêncio. Em seguida, o som do vento começou a reaparecer de forma muito suave. O atrito dos pneus voltou aos poucos, como se o mundo estivesse retomando o volume normal lentamente. A transição foi gradual, mas perceptível. O alívio emocional foi imediato, acompanhado por uma sensação de retorno à normalidade sensorial. O corpo relaxou de forma progressiva, e a respiração voltou a um ritmo mais natural. Quando o ambiente sonoro se restabeleceu completamente, a estrada já apresentava mais movimento e iluminação distante. O padrão auditivo comum voltou a existir, trazendo uma sensação de segurança e familiaridade. Mesmo assim, a memória daquele trecho silencioso permaneceu viva. A impressão de ter atravessado um espaço onde o som simplesmente não existia deixou uma marca profunda na percepção da estrada. Desde então, qualquer alteração sútil no padrão sonoro durante viagens noturnas chama atenção de forma imediata. A sensação é de que nem sempre o silêncio é apenas ausência. Em certos trechos, ele parece ocupar o espaço de maneira ativa, como algo que observa sem precisar ser visto.